Shalom, a paz que excede todo entendimento, que essa mensagem te encontre em paz, ou que a paz te alcance nesse vídeo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a essa nova apresentação, essa paraxá. A paraxá que nós vamos falar nessa vez é a paraxá Noah. A paraxá Noah vai falar da história de Noé, e ela vai contemplar os versículos. Ela vai começar ali em Gênesis 6, versículo 9, e vai até o capítulo 11, versículo 32. Ela também tem ali em Números 28, 9 ao 15, Isaías 66, do 1 ao 24. Né? Então, vamos ler aqui a Paraxá Noah. Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, de Hamas, né? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de Hamas, cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio, água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, como de costume, nós vamos ler a partir do primeiro versículo da Paraxá até o final do seu capítulo. Então, nós podemos ver que aqui no texto ele começa falando que Noé era um homem justo e reto, um varão justo e reto. Eu queria te mostrar isso daqui como está no original. Ele começa lá no versículo 9, né? Estas são as gerações de Noa. Noa era um homem tzadik e tamim, né? Então, tzadik é o quê? Tzadik é reto, né? Vamos abrir aqui. Reto, justo, né? Tzadik. E tamim. Tamim ele coloca como blameless, né? Sem culpa. Righteous, né? Também entra como justiça, né? Perfeito, né? No seu tempo. Sem culpa no seu tempo. Então ele é colocado como um homem dessa forma, justo e sem culpa.
E aí, se nós vamos lá em Hebreus 11, lá no versículo 7, a gente vai ver sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da Sedacá, da justiça, segundo a sua fé, que é segundo a fé. Da mesma forma, se nós formos também, segundo Pedro, capítulo 2, lá no versículo 5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro, né, o apregoador da justiça, o Tzedaká, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? Então, Noé, o que acontece? Como que ele apregoaria essa justiça? Ele apregoaria essa justiça trazendo exatamente o quê? O juízo de Deus, tá? Ele traz o juízo de Deus com o dilúvio, né? Então, o que Deus fez ali foi erradicar a humanidade na Terra. Ele tirou todos os animais, deixou somente um casal de cada espécie, deixou Noé, sua família. E nós vemos ali que Deus disse, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, né? Vou botar aqui, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra, né? Então faze para ti a arca de madeira de gofer, né? Então aqui, quando ele faz essa arca, as pessoas que haviam se corrompido, elas não vão entrar nessa arca, né? E é uma história bem conhecida por todos vocês. Mas eu queria que você se atentasse para um ponto. Como que Noé era justo e sem culpa, se até então a Bíblia não fora dada? Porque Noé ele vem antes de Abraão, que por sua vez vem antes de Moisés, vem antes de Moisés, né? A gente for ver na história depois de Noé, vai nascendo seus filhos, até que chega Abraão, e aí vai nascendo os filhos, chega José, que vai para o Egito, morre no Egito, e o povo começa a morar no Egito, fica escravo lá, e depois de um tempo, lá do Egito eles clamam ao Senhor, e o Senhor envia um libertador que seria Moisés, ou seja, Moisés vem muito tempo depois, né? E Moisés escreve a Torá. Então, como que Noé era considerado justo e reto, né? Se não havia a Bíblia escrita ainda. Porque o que que é ser justo? Ser justo, ser reto, ser sem culpa, né? Exige que haja um caminho para se seguir. Porque como você pode falar que uma pessoa é reta? Ela é reta mediante ao quê? Comparada ao quê? Entendeu? Nós só conseguimos falar que alguém é reto se esse alguém tem uma comparação daquilo que é torto. Então, se eu tenho algo que determina o que é ser reto, aí sim eu consigo falar, bom, isso daqui está torto, porque o que é ser reto é isso daqui. Então, se eu colocar uma linha e falar assim, essa aqui é uma reta, o que não for de acordo com aquela reta vai estar torto. Parece óbvio, mas quando eu falo que uma pessoa é reta, ela não vai ser reta no sentido físico da coisa. Estou falando que ela anda com retidão, né? Ela é uma pessoa que vive em retidão, ela vive sem culpa. Acho que a palavra sem culpa ela pode até encaixar melhor aqui, porque quem determina o que é culpável e o que não é culpável?
Para você determinar a culpa, você precisa de regras. E se as regras não estavam determinadas, como que você determina que aquela tal pessoa ou tal outra pessoa está com culpa? Então, eu gostaria de convidar você a pensar comigo um detalhe. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem um segredo escondido. Um dos significados da Bíblia, ele vai ser o quê? Algo comestível. Então, lá no livro de Jeremias, no versículo 15, no capítulo 15, ele vai falar o quê? E achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Né? Então ele fala que ele, encontrando as palavras, ele comeu. Ou seja, ela foi comida para ele. Ele falou isso aqui no sentido profético. Então, se formos lá em Salmos 19, nós vamos encontrar aqui: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e licor dos favos, né? Então ele não só é mais desejável que o ouro, mas também é mais doce que mel e licor dos favos, né? Então aqui o que que é o mel e o licor? São comidas, né? São alimentos. Eu acho super legal também essa parte porque ele vai citar a lei, ele vai citar o testemunho, ele vai citar os preceitos, né, que são tzadik, ele vai citar o mandamento, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, que também são verdadeiros e justos juntamente, né? Então, se nós formos aqui também no original, versículo 7, né? Então você vê que ele vai citar o quê? Torá, né? A lei do Senhor é perfeita, né? Ele vai citar a Pirudê, né? Que são os estatutos do Senhor. Ele vai também citar as Mishvot, né? As Mishvat aqui de Adonai. E ele vai citar também os Mishpat, né? Os Mishpatim de Adonai, que são os seus juízos, né? Então, guarda esse ponto aqui porque a gente vai voltar com esse conceito aqui em breve, essa questão dele citar várias faces da Torá. Então vamos voltar lá. Então, voltando, ele fala que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, e o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, e mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e licor dos favos. Então eu estou focando aqui na questão dela ser comida. Então Jesus lá
em Mateus, no capítulo 4, vai falar o quê? Ele, porém, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, quando ele foi confrontado na tentação que ele recebeu do diabo, querendo que ele transformasse pedras em pães, ele citou que não se vive de pão, né? Fazendo uma referência que o homem precisa de comer o pão, assim como também o homem come a toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E aí, eu queria trazer exatamente um ponto. A primeira vez que cita uma comida na Bíblia, a gente vai ver na onde? Lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus está falando das origens. E aí ele pega e fala que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes e deu o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então Deus ali já colocou, Deus e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, né? E aí a gente vai lá pro 3, aqui, ó, no 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui é muito profético. Então nós vemos o quê? Que a árvore da vida, ela já existia e já tinha sido colocada ali no Éden. Já tinha sido dada ao homem. Deus falou da única árvore que eles não poderiam comer seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí a gente tem um insight de quem é essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para isso nós vamos precisar de compreender, está aqui em Provérbios capítulo 3. Então aqui ele vai fazer um contraponto, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então aqui a menção de Torá, né? Vamos abrir lá. Provérbios, capítulo 3. Então, Beni Torati Altisra, né? Então, filho meu, não esqueça da minha Torá e da minha Mishvotai, né? Mishvot, né? Então, voltando, filho meu, não se esqueça minha lei, meus Mishvot, porque eles aumentarão os teus dias, né? Olha que doido, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, que era exatamente
o que aconteceria se eles comessem a árvore da vida, da árvore da vida, certo? Então Deus falou: não quero contender para sempre com o homem, então vamos tirar ele daqui para ele não comer da árvore da vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no seu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será por remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho de quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro fino. Então ele está comparando, a gente pode até forçar um pouquinho a barra e comparar com outro versículo que nós lemos lá de Salmos 19, que ele vai falar que mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, né? Então vamos fazer essa referência forçada aí. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são os que a retêm, né? Então, ele está falando também da sabedoria, bem como ele está falando da lei do Senhor, né? Que ele vai falar lá em cima, né? Não esqueça da minha lei. Então vamos aqui continuar. O Senhor com a sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, e guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Então, peraí. Ele parou de falar da sabedoria, agora ele está falando do Senhor. O Senhor é a sua esperança, e guardará os seus pés de serem presos. Então, olha que situação. Aqui ele já está falando de que o Senhor vai ser sua esperança e vai guardar os seus pés. Então, se você voltar aqui, lá até o 19, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Você vai ver que ele está falando aqui que o Senhor com sabedoria fundou a terra. Então ele já está falando do Senhor.
O Senhor preparou os céus com inteligência e pelo seu conhecimento, conhecimento de quem? Do Senhor, né? Então, você vê que ele ora está falando da sabedoria, né? Ora ele está falando do Senhor e essas coisas elas se entrelaçam, tanto a sabedoria com o Senhor. Então, tanto ele está falando do homem que acha sabedoria, como ele está falando do Senhor, né? Então, é como se fosse a mesma raiz, né? Então, continuando ali. Ele fala que o Senhor será a tua esperança e guardará os seus pés de serem presos. Então, eu queria voltar na onde? Lá no 18, que ele vai falar o quê? Do homem que acha sabedoria, lá no 13, aliás, né? Vamos voltar um pouquinho mais. Lá no 13, né? É... Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, né? Então ele vai estar continuando falando aqui e vai falar que tem aumento de dias na sua mão direita, né? Que é exatamente o que a árvore da vida propõe, aumento de dias, né? E os seus caminhos serão de delícias e todas as suas veredas de paz, né? Porque ele vai ter o pleno conhecimento de quem é o Senhor. E ela vai ser o quê? Árvore da vida para os que a seguram. E bem-aventurado todos os que a retêm. Então, o que que é a árvore da vida? É a sabedoria do Senhor. E o que que é a sabedoria do Senhor? É o que com que ele fundou a terra, né? Então, se a gente vai afundar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, a gente vai lá, por exemplo, em João, capítulo 1. Então ele vai falar que no princípio era a palavra, ou a palavra em ação, por isso que é traduzido aqui para verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, se a gente volta lá no Provérbios e vê o quê? Lá lá no versículo 19, vou melhorar aqui na tela. Isso, no 19. O Senhor com a sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, e pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Então, com o que ele fez com a sabedoria? Então, a própria sabedoria estava ali também incorporada, vamos dizer dessa forma, no próprio Mashiach, no próprio Messias. E quando a gente vai lá para João, fala que ele era o Verbo e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Entendeu? Se foi feita por ele todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, né? Mas essa parte aqui tá falando exatamente lá do Bereshit, né? Lá desse princípio. E quando a gente volta lá e fala que o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com a inteligência, e a gente vê nesse capítulo inteiro ele citando a sabedoria e um pouquinho antes, um pouquinho depois também, citando de forma pessoal, como uma pessoa, né? A sabedoria, a inteligência, o conhecimento, né? E a gente linka tudo isso falando que isso daqui é a árvore da vida, entendeu? Nós conseguimos falar que a árvore da vida
Era o próprio Mashiach, era a própria sabedoria e era a própria palavra, né? Então nós podemos fazer essa ligação com essas constantes. E aí eu queria colocar um outro ponto também muito interessante, né? Segura esse ponto, a gente vai linkar com outro, tá? Um ponto muito interessante que é o quê? Ah, na, na literatura judaica, quando nós temos um nome que é repetido, uma palavra que é repetida 3 vezes, significa o quê? Que é um exagero, uma hipérbole, é uma forma de quê? De você falar uma coisa de uma forma exagerada, né? Por assim dizer. Então, quando ele fala Kadosh, 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 ele está querendo dizer santo, 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 santíssimo. Então não existe esse superlativo, né, na língua, como flexão da palavra, tá? Então ela é colocada 3 vezes a mesma palavra para entender que está no superlativo. Quando tá com uma vez só, tá normal, certo? Agora, quando aparecem 2 vezes, nem tá no normal, nem tá no superlativo. Então, ele tá levantando que existe um mistério escondido. E olha que interessante. No começo dessa paraxá, vamos voltar lá para o Gênesis 6, né? Lá no versículo 9. Então, quando ele chega e fala assim, ó, estas são as gerações de Noé. E aí ele segue e fala aqui, ó, Noé era um homem justo e reto. Então você repara que ele vai copiar 2 vezes a palavra Noé. Vamos ver isso aqui no original? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Vamos achar aqui. 16, 9. Então, ele vai falar assim: ele é Toldot Nor, né? 2 vezes. Então você vai ver, ó, que ele copia até a mesma palavra. 51:46 aqui do Strong, né? Noah. Vai falar, é o nome de Noé. Só que, se você for ver, o próprio nome Noah, aqui, ele vai falar que é o quê? Descanso, tá? Rest, né? Então ele vai falar que é um descanso. Vamos lá quando não está nessa paraxá, mas no capítulo anterior, lá no capítulo 5, ele vai falar do nascimento de Noa. E aí ele vai citar, vamos ver aqui, ele vai citar é, o nome de Noé e por que desse nome. Aqui, ó, versículo 29. Então ele colocou aqui, né? Vaikra et Shemo Noah lemor ze Yanehameno, né? Então, o que que ele quis dizer? Que chamou, colocou o Shem dele de Noah, né? 51:46, aqui a palavra. Colocou o nome dele de Noah, dizendo o quê? Que ele vai confortar, né? Que é quase a mesma palavra, né? 51:46, essa aqui é 51:62. Que é a Nahameno, né? Ele está falando, Rameno é confortar a nós, né? Então aqui já está, essa palavra ela está aplicada assim para a primeira pessoa do plural, né? Então ele fala, vai nos dar descanso, né, do nosso trabalho.
aqui, ó. Até que eu cliquei na palavra, né? Então aqui na realidade, clicar no número. Aqui, ó. Então aqui ele vai aparecer na RAM, né? Na RAM é o quê? Conforto. Então se você for ver as letras, você vai ver que tem aqui, ó, o nome de Noah, certo? Quer ver, ó? Olha o nome de Noah aqui, ó. Noah, né? Que se nós formos ver, é o Nun e o Het, né? Faz Noah. E a palavra Naham, ela também tem Nun, Het, e ela vai ter o Mem. Então, Naham, certo? Então, o nome Noah, ele é como se fosse uma abreviação de Naham, tá? E olha que interessante, por que que eu trouxe esse detalhe? Porque assim como aparece duas vezes lá no capítulo 6:9, né? Como a gente estava lá, vou voltar. Como aparece duas vezes, né? Essas são as gerações de Noah. Noah, um homem justo e sem culpa, certo? Tzadik Tamin. Então, ele vai falar o quê? Noah, Noah, certo? E qual foi o propósito? O nome Noah foi colocado pelos seus pais pensando assim, ele vai trazer a consolação. Ele vai trazer a consolação para o povo, né? E aonde a gente acha exatamente esse ponto, né? Antes, a gente pode falar o quê? De um ponto na Bíblia que está lá em Salmo 119. Vamos pegar lá? Salmo 119, a partir do 49. Aí vamos pegar aqui no texto em português. Salmos 119. Vamos lá no 49. Isso. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual fizeste esperar. Isso é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei, e os teus estatutos têm sido meu cântico no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isso eu fiz porque guardei os seus mandamentos, né? Esse daqui é o Zain, né? Do Salmo 119. Olha que interessante. Vamos ver isso daqui
Vocês lembram que eu falei das, dos, das faces da Torá, né? Os mandamentos, a lei, né? Os estatutos, ah, os juízos, né? Da própria lei. Vamos ver lá isso aqui em hebraico. Então ele vai falar. Eu lembrei da tua, lembra da palavra do teu servo, né? De teu seu servo, que me causaram esperança, né? Ah, e ela trouxe o quê? Conforto, que é o quê? Nehamá, que vem de Naham, Noah, certo? Que vai trazer a definição de conforto. Mesma raiz de Noah, né? É... Ele trouxe conforto para a aflição, tal. A palavra que me reviveu e a sua mitoraterra de Torá, certo? Hum, os mishpaterra de mishpat, justiça, né? Melan, hum, aqui de novo, Toraterra, Torá. Ele fala depois de Rucheha, né? Que vem os Ror, né? São os estatutos. Tatati. De novo aqui, Toraterra, de Torá. Depois Pirroderra, depois os Pirrod, né? Os preceitos, né? Então, aí aqui ele já vai para Het, né? Que é outro ciclo do Salmo 119. Então você vê que ele cita as faces da Torá, né? Como lei, como juízos, né? Enfim, da mesma forma que ele citou lá. E aí, voltando para Gênesis 6, entendi então o que? A questão de Noah ser o quê? Ser a questão de ser a base de Naham, como a escolha de seus pais, né? Mas tá, olha que interessante agora. Quem é Naham? Quem é a consolação? É a palavra do Senhor. Isso nós vimos lá em Provérbios. Oh, isso nós vimos lá no Salmo 119, 49. Agora, se, como nós vimos lá em Salmo 119, que a palavra é o Mashiach, nós entendemos que a palavra é o Mashiach, lá em João, né? Aliás. E como nós vemos lá em Salmo 119, que a palavra é a consolação, olha que interessante. Aqui aparece duas vezes Noah, que nós entendemos que é a consolação. Agora, olha como está lá no profeta Isaías, que é uma música, inclusive, que eu gosto muito, que é Nahamu, Nahamu. Duas vezes a mesma palavra, né? Naham, a base de Naham, consolai, né?
Então ele vem aqui, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Nahamu, nahamu a mim, Yomar Elohechem, né? Então, olha o que diz, né? Aqui são as bases bíblicas, né? Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, João 1, todas referindo ao que? Prepare o caminho do Senhor. Vamos ver em português esse capítulo de Isaías? Então ele vem aqui, ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Então você vê que Noé, vamos tentar comparar com Noé também. Noé ele estava num período onde havia servidão, escravidão ao que é o Hamas, a violência, tá? E essa servidão acabaria, Deus ia extirpar essa parte, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Continuando, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Peraí, já está falando o profético do Mashiach aqui, né? Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz do que clama, e alguém disse: Que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá: Eis que está o vosso, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Adonai virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, as guiará mansamente. Então aqui você vê exatamente o posicionamento do Mashiach, né? Quem mediu seu punho com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou, com que tomou o conselho, para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhes ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem todos os seus animais para holocaustos, né? O Líbano aqui está falando das madeiras do Líbano, né? Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com o que comparareis? Então, você vê que quando ele cita aqui no 12, quem mediu com seu punho as águas, quem tomou a medida dos céus, ele está falando o quê? Quando você vai tirar essas medidas, você vai estar fazendo o quê? A construção delas, né? Quem pesou os montes em balanças, quem guiou o Espírito do Senhor, né? Então, quando ele fala que conselheiro o ensinou, ele está falando também na criação. Como nós lemos lá em Provérbios, falando que no começo ali era sabedoria,
que foi fazendo, né? Foi desenvolvendo. Então o artífice grava a imagem e o ourives cobre de ouro as cadeias de prata e funde para ela. E cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, recolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Então ele está falando, citando aqui. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles, secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, né? Referindo-se o que? Literalmente falando à criação. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder? Nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí eu reforço: Nahamu, Nahamu, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, né? E como que há consolação? Falando benignamente a Jerusalém e bradando que a sua servidão é acabada, a sua iniquidade está extirpada, e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Quem traz essa palavra de falar benignamente a Jerusalém? A mensagem de que a servidão é acabada, trazendo isso como consolo ao povo. O próprio Elohim, o próprio Adonai. Ele que vai falar que a iniquidade está expiada, né? Que ele já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, né? Então só o Mashiach pode falar isso, né? Tem um versículo, tem um versículo lá em Lucas 5. Aqui as escribas e fariseus começaram a razoar dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Adonai? Yeshua, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os seus pecados, os teus pecados te são perdoados, ou levanta e anda? Ora, saibais que o Filho do Homem, Bnei Elohim, tem sobre a terra o poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. E levantando logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios.
lá em João 14, lá ali no 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, aqui é o Paracletos, Consolador em grego, né? Para que fique convosco para sempre. E o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e no mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Né? Então, você vai continuando aqui, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Né? Então, nesse ambiente de amor e cumprir o mandamento, nós vamos ver aqui que ele está falando que ele vai rogar ao Pai e ele vos dará outro consolador. Ele é um consolador e ele vai nos dar, naquele momento, né, outro consolador que ele nos deu, que é o quem? O Espírito da Verdade. É o Espírito, o próprio Espírito da Verdade, né? O próprio Espírito de Deus. Então, eu gostaria de encerrar com essa situação. E o Consolador, o Naham, o Noah, que nós estudamos aqui nessa Paraxá, essa Paraxá Noah, esse Consolador que vai trazer a justiça, que vem num caminho de justiça e sem culpa, assim como Mashiach. O próprio Noah, ele faz essa representação de alguém que vem em justiça e sem culpa, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo os preceitos do Senhor, né? Então, eu gostaria de terminar com essa frase: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Na época de Noé, os pecados eles foram expiados pela água. O povo morreu no dilúvio para que seus pecados fossem expiados. Mas, como diz o Senhor, Noah, lá em Gênesis 6, aqui em Isaías 40, ele diz Nahamu, né? Então, mesmo Noah, que veio trazer a morte para a expiação dos pecados, aqui quando o profeta Isaías diz Nahamu a mim, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Ele está dizendo, voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Então é uma nova época, um novo estágio de consolação. Então o Senhor tem para mim e para você um Noah, e ele tem esse Naham, que é o próprio Mashiach, que vai trazer essa consolação. Né? Ele é quem? Ele é esse aqui, que vai trazer o fim da servidão. Ele vai trazer a expiação da iniquidade. E ele já recebeu em dobro da mão do Senhor.
por todos os nossos pecados. Então, nós somos eternamente gratos ao Mashiach por tudo que ele nos fez e tudo que ele fará ainda por nós. Amém? Deus abençoe e até a próxima Parashá.